aplicar, mas eu não garanto se vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, estria no corpo aí, vai vacilão. Vencer um Mr. Olímpia, impressionar as gatinhas na praia, ou apenas manter bons hábitos com atividade física e dieta, estética, status, saúde ou hobby. São alguns dos motivos mais comuns para a popularidade das academias hoje em dia. Porém, isso não é de agora. E se um marombeiro tivesse nascido em certos períodos da antiguidade, há mais de 20 séculos atrás? Como seria sua dieta? Como ele treinaria? O que ele comeria no seu dia do lixo? Existia algo semelhante a um Big Mac na época? Anabolizantes? Acompanhe neste vídeo as respostas para essas perguntas e muito mais. Vou pra uma farmácia, aplico uma de leve pra ganhar mais uma massa. Estilo Rottweiler, vou lançar mais uma raça. Depois vou tirar onda na praia ou lá na praça. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Até quem já aplicou, não tem peito de aço. Eu já falei demais, então vambora. Ter um físico que vai melhorar a cabeça dele, porque ele vai olhar pro espelho e vai se sentir um cara pleno. Ele vai ficar pelado diante da namorada dele e vai falar, porra, eu tô feliz. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer, sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Esta é uma frase tradicionalmente atribuída a Sócrates. Ele enfatizava a necessidade de cuidar da saúde como parte de uma vida equilibrada. Belo no corpo e bom na alma. O ancestral marombeiro grego enxergava um pouco além da estética física. Essa frase representa o ideal grego clássico da kalokagathia, que une a beleza física com a bondade interior. Ele reflete uma harmonia completa entre o exterior e o interior. Já os romanos, que parcialmente herdaram isso dos gregos, eram mais práticos e militares. O exercício era essencial para os soldados e cidadãos ativos. Eles entendiam que um corpo forte significava um cidadão útil ao Estado, enquanto que sedentarismo significava decadência. É interessante mencionar que esse culto ao corpo forte e visivelmente desenvolvido não era universal na antiguidade. Enquanto os gregos e romanos valorizavam a força e a estética física, em certas culturas orientais, priorizavam o controle interno, a disciplina espiritual e a longevidade. Eles concordavam que o corpo precisava ser treinado, mas discordavam sobre o porquê isso funcionava. Na China, o corpo era um sistema de fluxos, e a saúde dependia do movimento correto do Qi. Doenças significavam bloqueios, excesso ou deficiência de energia. A prática física buscava fluidez, continuidade e circulação. A Índia enxergava o corpo como o veículo da consciência. Ele era um instrumento carregando a energia vital que sustenta a vida. O objetivo final é a clareza da consciência. Com isso, é possível concluir que o estilo de vida maromba moderno é intrinsecamente ligado às culturas greco-romanas. O ancestral maromba treinava em ginásios, que eram espaços públicos para treinamento.
Curiosamente, os gregos gostavam de treinar nus. A palavra ginásio vem do grego antigo, gymnasion, derivando de gynos, que significa despido. Essa prática era estritamente para homens e jovens, servindo também como um local de socialização, estudo e, em alguns casos, de relações homoeróticas entre mentores e aprendizes. A partir do século VII a.C., a nudez tornou-se um costume tradicional para atletas nas competições olímpicas. Isso visava a pureza do ideal esportivo, exaltando a perfeição muscular, sem a distinção de classe social que as roupas ofereciam. Apolônio de Tiana foi um sábio pitagórico grego que condenava esse costume. Sua filosofia de vida, que prezava pela simplicidade, continência e respeito ao corpo, opunha-se à exibição pública e ao culto à nudez heróica comuns nos ginásios, assim como em banhos públicos. Em relação aos romanos, o condicionamento físico em geral poderia ser feito nu ou com roupas mínimas em ginásios. Porém, o treinamento militar era focado no condicionamento físico, usando equipamentos e armaduras, simulando o espaço de guerra. Eles eram mais púdicos em comparação com os gregos. A rotina de exercícios de um grego comum era muito mais funcional do que fitness. Mesmo fora do ginásio, a maioria da população, que não possuía cavalos ou carruagens, dependia do caminhar para comércio, visitas às cidades ou participação em festivais. Caminhavam longas distâncias diariamente em ruas irregulares, com subidas e pedras. Vamos considerar um homem livre, não rico, cidadão de uma polis como Atenas, não um atleta olímpico, alguém que trabalha, anda muito e participa da vida pública. No ginásio, iniciava-se com um aquecimento por meio de uma corrida leve, mobilidade articular e alongamentos dinâmicos. O treinamento principal envolvia atividades como corrida de curtas e médias distâncias, pali, que era uma arte marcial corpo a corpo semelhante ao wrestling, levantamento improvisado de pedras, sacos de areia e troncos, arremessos de disco, dardo e pedras. A rotina física dos romanos era semelhante à dos gregos. No entanto, tinha uma mentalidade mais prática. Alguns romanos admiravam a cultura grega, mas também criticavam os gregos por considerarem seu treino excessivamente estético. Quanto às mulheres, o treinamento corporal era mais incomum. A atividade física da mulher grega em geral estava mais ligada a danças rituais, tarefas domésticas ou exercícios leves, não havendo foco em ginásios para o fortalecimento corporal como para os homens. Elas eram proibidas de competir e até de assistir aos Jogos Olímpicos. No entanto, existiam os Jogos de Hera, onde mulheres jovens competiam em corridas. No caso das espartanas, elas tinham uma educação física rigorosa, similar à dos homens, incluindo corrida, luta, lançamento de disco e dardo. O objetivo era prepará-las para serem mães fortes e saudáveis,
capazes de gerar guerreiros robustos. Resumindo, o treino físico na antiguidade era mais próximo dos modernos treinos funcional ou crossfit em comparação ao treino de musculação como conhecemos. Na antiguidade, não existia algo que pudéssemos chamar de educação nutricional no sentido moderno, com base em ciência e entendimento detalhado de nutrientes. Contudo, havia conhecimento empírico e tradições sobre alimentação que influenciavam a construção do físico e a manutenção da saúde, especialmente entre gregos como atletas, soldados e a elite. A dieta na Grécia Antiga era baseada principalmente em cevada, trigo, azeite, azeitonas, queijo, vinho, legumes, frutas e peixes. O consumo de carne vermelha ou de aves não era um hábito diário para a maioria da população, sendo reservado para momentos especiais. O porco era a carne mais comum, seguido por cabra e cordeiro. Peixes e frutos do mar eram fontes de proteína mais acessíveis do que a carne vermelha, especialmente nas zonas costeiras. Os ricos, atletas e pessoas que viviam no campo tinham maior acesso à carne do que a população urbana pobre. Portanto, a dieta grega antiga era muito mais mediterrânea e vegetariana na prática diária, reservando o consumo de carne para ocasiões especiais. Inspirados por Hipócrates, os gregos acreditavam que alimentos influenciavam os 4 humores do corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Manter esses humores equilibrados era essencial para a saúde. A dieta dos romanos era muito parecida com a dos gregos. Gladiadores, conhecidos como lutadores de cevada, tinham uma dieta específica para ganhar massa e resistência. Comiam principalmente cevada e grãos, além de beberem uma espécie de suplemento feito de cinzas vegetais, acreditando que isso fortalecia os ossos. Em festas religiosas, banquetes ou após competições, a alimentação podia ser mais farta. O que os antigos comiam quando eles se permitiam na dieta? Várias civilizações tinham suas próprias iguarias populares e podiam ser consideradas um equivalente ao fast food de hoje. Vamos falar sobre algumas que ganharam fama entre as pessoas comuns e que tinham um perfil de sabor e praticidade. Os romanos amavam um molho de peixe fermentado chamado garum. Era usado para temperar praticamente tudo e dava um toque salgado e saboroso a carnes, vegetais e até sobremesas. O garum era tipo um molho de soja do mundo antigo, com uma presença marcante no paladar. Algo semelhante a um pão doce. Esse lanche simples, feito com pão coberto de mel e queijo, era apreciado tanto por gregos quanto romanos. Era um lanche doce e salgado, e fácil de fazer. Em Roma, os pães recheados eram muito populares. Esses pães eram recheados com carnes, vegetais e até frutas secas, e vendidos em padarias ou em bancas nas ruas.
Tâmaras recheadas, normalmente com nozes ou queijo. Era um lanche prático e energizante. Tâmaras eram comuns no Egito e em Roma, e essas combinações criavam um doce natural, quase como uma sobremesa. Estes bolos, feitos com ingredientes como mel, figo, sementes e especiarias, eram muito populares, especialmente em festivais e celebrações. Era o fast food grego, carne assada no espeto, semelhante ao que chamamos de kebab ou espetinho hoje. Comido diretamente no espeto, muitas vezes era servido com pão ou vinho. Essas comidas eram cheias de sabor, acessíveis e cheias de ingredientes que representavam as culturas de onde vinham, assim como o nosso podrão. Como os antigos controlavam o peso sem o uso de balança. Não havia como se pesar ou calcular a massa dos alimentos como hoje em dia. Isso era feito por meio do espelho social e corporal. Eles observavam a definição muscular, agilidade, fôlego, velocidade e facilidade nos movimentos. Se o corpo ficasse pesado, o rendimento caía, e isso era notado imediatamente. Uma outra observação era através das roupas e armaduras. Se apertou, algo mudou. Os atletas não treinavam sozinhos. Semelhantemente ao personal trainer ou instrutor, o treinador ajustava treino, comida e observava o corpo diariamente. Com relação à quantidade de alimento, simplesmente comiam quando tinham fome e paravam quando saciados. Apesar de não ser uma regra, moderação era o recomendado. Dessa forma, o controle era feito sem muita complexidade. Observavam a sensação de leveza, disposição para treinar, recuperação, qualidade do sono e muito gasto energético. Atingir o limite natural do corpo nem sempre é o bastante para os marombeiros. Ou o tempo necessário para isso é desanimador. Será que havia algum tipo de recurso ergogênico para aumentar a performance na antiguidade? Nada como anabolizantes modernos, mas existiam tentativas baseadas em crenças. Existem relatos médicos antigos associando o consumo de testículos de animais, acreditando que a ingestão de órgãos aumentaria a força física e a virilidade. Uma forma rudimentar de terapia de testosterona. Poções baseadas em vinho, mistura de sementes de gergelim e outras ervas eram comuns para aumentar a resistência, especialmente em corredores. Gladiadores consumiam cinzas de plantas misturadas com água para aliviar dores e melhorar a recuperação das contusões. Embora não houvesse laboratórios, os atletas buscavam ativamente substâncias mágicas ou nutricionais. Filóstrato, um historiador antigo,
mencionou que os médicos ajudavam os atletas na preparação física e dietética. O impulso por trabalhar o físico é atemporal em algumas pessoas. Há novas formas de treinar, a dieta pode ser mais variada, a informação é mais acessível do que antes. No entanto, algo permanece exatamente o mesmo em quem adota esse estilo de vida. Assim como a água uma vez nutre um corpo, outra hora a mesma retorna ao mar, e milênios depois nutre outro corpo.